tua, nos ensina, fala ao nosso coração, porque tu nos conheces, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para ouvir a tua voz, Senhor, para ser ensinados por ti. Eis aqui a minha vida, eis aqui a tua igreja, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. De repente me deu uma dor de garganta, mas eu vou conseguir falar, em nome de Jesus. Amados, Deus, aqui a gente vê Jesus, né, nessa parábola acerca da providência. Ali diz que Jesus estava caminhando e uma grande multidão seguia Jesus. E tudo, quando a gente pega esse Mateus, Marcos, Lucas, João, a gente sempre vê falando de multidões seguindo Jesus. Ele seguiu Jesus porque junto com Jesus tinha milagre, junto com Jesus tinha cura, junto com Jesus tinha providência, junto com Jesus tinha a multiplicação de pão. Onde Jesus estava, o milagre acontecia. Então esse povo, essa multidão, vinha até Jesus, trazendo doentes, trazendo coisas sobrenaturais ali para Jesus fazer. E aqui, eu já fiz um estudo sobre esse tema, mas Deus me deu de uma maneira um pouco diferente, para nós falarmos sobre o ser discípulo de Jesus. E aqui Jesus nos dá algumas dicas. E eu pus o tema da minha mensagem: saia da multidão. O que era aquela multidão? Aquela multidão que seguia Jesus. Ela só queria bênçãos de Jesus. Ela só queria as mãos de Jesus. E ali a gente vê que, junto com Jesus ali durante, se você pegar um pouquinho antes do livro, ele está ensinando os líderes religiosos, os doutores da lei, os fariseus, falando do reino, falando de como é o reino dele. E eles estão debatendo, porque acham que sabem muito mais que Jesus. Eles conheciam toda a lei. Sabiam da promessa de que viria o Messias, mas quando esse Messias veio, será que eles sabiam tanto da lei que eles não foram capazes de reconhecer que o Messias estava ali junto com eles? E ali ele discutia e ele ensinava esses líderes religiosos. E junto com esses ensinamentos que ele vem falando, vem explicando, está uma grande multidão. Porque onde Jesus estava tinha cura, tinha milagre, e aquilo a multidão ia aumentando cada vez mais. E começam-se a chegar, mas a multidão só queria o que vinha de Jesus, o que Jesus podia oferecer. E eu fui marcar aqui sobre o que era essa multidão, o que significa essa grande multidão. Então eu coloquei aqui, que multidão é uma pessoa sem rosto, é como uma pessoa sem rosto. Você está no meio da multidão. Quem está seguindo Jesus? Uma multidão. Mas como assim? Quem está no meio dessa multidão? Ali está pessoas sem rosto, pessoas sem nome, pessoas sem responsabilidade com Jesus e com o seu ensino. Só seguiam porque queriam ser abençoados, queriam receber algo de Jesus, sem pagar preço nenhum, sem compromisso nenhum. A multidão para eles era algo atrativo. Todo mundo seguindo Jesus, todo mundo no meio de Jesus. E ali a gente vê que poucos no meio da multidão se destacavam. Como aquela mulher do fluxo de sangue que chegou e quando Jesus falou que saiu virtude dele e ele pediu para ela vir, porque ele sentiu aquela presença. Ele sentiu que era diferente o que aquela mulher queria. E o que Jesus está colocando para nós aqui, que é possível alguém seguir ele no meio de uma multidão sem compromisso nenhum. Que é possível estarmos numa multidão sem querer se envolver, sem querer pagar o preço de servir a Jesus, sem pagar o custo de ser um discípulo de Jesus. E para servir Jesus na multidão, é dizer assim, eu estou aqui, sou cristão, já aceitei Jesus, faço parte desse povo, mas não quero compromisso. Eu quero ficar no meio da multidão. E o que Deus coloca, que
nós, na nossa igreja, no nosso povo, nós temos multidões. Temos os seguidores, temos aqueles que acham que são discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Mas não tenho compromisso nenhum com Ele. E tem aquele que é multidão, só quero bênção. Eu sou aquele papa-bênção. E Deus, Ele quer que a gente mostre a cara para Ele. Então aqui quando Ele está falando com aquele povo, Ele está falando com os doutores da lei, de repente Ele vira para a multidão. E Ele começa a explicar para eles como que eles deveriam seguir Ele. Vocês querem me seguir? Então para me seguir tem um preço. Para me seguir tem um custo. Para me seguir tem regras a seguir. Então ele começa, ele diz assim, era como se ele falasse assim, é muito bom vocês estarem comigo. É legal estar junto. Toda essa multidão, olha, ele podia se achar o cara. Porque hoje o que a gente quer nessas redes sociais? Seguidores. Jesus, ele não queria seguidores. Ele queria pessoas compromissadas. Então ele diz assim, é muito bom. Em outras palavras, ele estava dizendo, é muito bom vocês me seguirem. É muito bom vocês andarem comigo. Andar todo mundo junto, ouvindo os meus ensinamentos, mas o que eu quero de vocês é além de seguidores, muito além de serem seguidores, eu quero que vocês sejam os meus discípulos. Eu quero que vocês sejam discípulos. E ser discípulo tem um custo. E a gente vai ver lá, se você está com a tua Bíblia aberta, lá no versículo 26. Ele vira para a multidão, ele para de falar com aqueles líderes religiosos, vira para a multidão e ele fala, se alguém, para a multidão agora, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, o que tem? Não pode ser meu discípulo. Olha o que Jesus está falando para nós. Discipulado, ser discípulo de Jesus, é colocar Jesus no centro. É amar Ele acima de todas as coisas. É colocar Jesus como centro da tua vida. Se na tua vida, teu esposo, teus filhos, tua casa, as coisas que você tem está no lugar de Jesus, esse amor está distorcido, esse amor está errado. Alguém está ocupando um lugar que pertence para o Senhor. Então ele está dizendo assim, para me servir, eu tenho que ser amado mais do que qualquer coisa, do que qualquer pessoa. Olha o preço que Deus está falando para nós, olha o custo. Aquele que não aborrecer. Você diz, como assim, pastor? Agora eu vou brigar? Não, Deus está falando, eu quero ser o centro da tua vida. Porque a tua família, os teus filhos, tudo que você tem, vem do Senhor. É Ele que te dá. Então, tudo isso não pode estar no lugar do Senhor. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de Jesus. E aqui quem está dizendo que se você não abrir mão de tudo isso, para que Ele seja o centro na tua vida, não pode ser discípulo dEle. Não pode. Ele diz que tem um custo. Eu tenho que ser o centro na tua vida. E eu coloquei aqui que quando nós amamos a nossa família, mais do que Deus, ela está ocupando o lugar que pertence a Cristo. Nosso amor está distorcido, porque um dos mandamentos do Senhor, primeiro e o maior, o grande mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas. Né? Se não for assim, não pode ser meu discípulo. Mais abaixo um pouquinho ele diz assim, e qualquer que não levar, olha outro custo, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então a gente vem para Jesus, Jesus nos traz e a gente fica naquele primeiro amor, de repente Deus começa a nos tratar, começa a nos moldar, nos preparar para aquilo que Ele tem para a nossa vida.
E quando começam as lutas, situações na nossa vida, começa a pessoa a achar, não, servir a Deus, não, olha aí o que está acontecendo na minha vida. Olha agora a luta que eu estou passando. E ele diz assim, aquele que não carregar a sua cruz e renunciar à sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então nós temos que ter mudança, nós temos que ter transformação, a gente tem que vir para essa vida com Jesus, uma vida autêntica. Ele não quer aquela vida que você fica com um pé no mundo e um pé na presença de Deus. Um pouco eu estou aqui, mas estou pensando nas coisas lá. Ah, não dá nada se eu fizer isso. Não, gente, você escolheu. Jesus não chegou para você e falou assim, agora você tem que me aceitar. Ou ele chegou para alguém assim, você tem que me aceitar. Ou algum pastor chegou para vocês, não, o coração sentiu, Jesus te constrangeu, como o pastor já pregou aqui, e você aceitou, por livre e espontânea vontade. Só que ele está dizendo, ó, mas não é só assim, tem um custo, tem um preço. Né? Ele diz, você tem que tomar a tua cruz e me seguir. Apesar das tuas lutas, apesar do choro, porque vida com Deus não é só flores. Vai ter momentos de espinhos, vai ter momentos de luta. E talvez até mais do que você tinha antes. Porque você está sendo preparado, está sendo moldado. Precisamos estar conscientes que seguir Jesus vai nos causar muitas vezes sofrimento, rejeição, vai nos causar acusações, vamos ter que enfrentar algumas situações de luta, de humilhação, mas nós temos que estar na presença desse Deus. Eu aceitei Ele, então aceitar Jesus e viver essa vida de discípulo requer coragem, requer renúncia e requer determinação. Então, para isso, para a gente viver essa vida com Jesus, nós temos que parar e pensar nisso que ele está falando. Qual é o custo de servir a Jesus? Um amor acima de todos. Tomar a tua cruz e seguir Ele apesar de tudo. Estou passando por luta, estou servindo ao Senhor. Estou passando por guerra, estou na presença do Senhor. As coisas não estão bem na minha vida, estou na presença do Senhor. Tem gente que quando começa a vir as lutas, já quer vazar, já quer sair fora. Não, o que está acontecendo? Quando eu estava no mundo, as coisas não eram assim. Claro, o inimigo não se incomodava com a tua vida. Mas agora você veio para um caminho de luz. E onde Deus está falando, precisa parar, pensar, analisar e calcular o que realmente estamos fazendo. Se estamos dispostos a pagar este preço. Você pode dizer, não, pastora, não. Eu nem sabia que tinha tudo isso, agora aceitei Jesus, vou ter que fazer tudo isso. Tem alguém que não sabia disso? Que veio para Jesus e falaram, vai seguir Jesus que a tua vida vai virar um mar de rosas. Se falaram, não te mentiram. Porque o mar de rosas e a rosa tem espinho. Não é só rosa, a rosa tem espinho. Tem lutas sim. Então Deus diz assim, você tem que calcular e ver se realmente você está disposto. E o discípulo de Jesus, ele é treinado muitas vezes, na maioria das vezes, no sofrimento, no deserto, e é através da obediência, é através desse seguir na obediência, que vai mostrar se nós realmente somos autênticos seguidores de Jesus. Deus está te dando passos do que Ele quer para que você seja discípulo. E daí logo abaixo, lá no 28, ele diz assim, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Sabe o que Jesus está falando? Que para servir ele dá o exemplo da torre, que ele disse que o homem começou a fazer uma torre e parou na metade.
E o parar na metade serviu de motivo de escárnio, das pessoas começarem a rir dele, porque ele não teve condições, ele não pensou no custo, no que ele ia gastar para fazer essa torre. Então ele começou a montar e deixou só no alicerce. O alicerce é só a base da torre. A torre ele tinha que construir. E naquela época, por que Jesus usou esse exemplo? Porque naquela época, os fazendeiros, nas suas fazendas, eles tinham torres para guardar mantimento, para guardar ferramentas. E a torre, nas fazendas, valorizava o terreno. Então, o patrimônio tinha um valor bem maior, né, por causa da torre. E se a torre tivesse mal acabada, não só as pessoas não queriam comprar, como desvalorizavam e ainda servia de motivo de as pessoas rirem. Dizer, ó, esse aí, ó, nem acabou. Deixou pela metade, incompetente, não terminou. Então, Jesus traz esse exemplo para nós para dizer assim, para me servir, você tem que, como esse construtor, quando você vem e se empolga, e você é constrangido pelo amor do Senhor, você aceita Jesus, você aceita, você desce as águas do batismo, você começa a buscar a Deus, você está construindo o teu alicerce espiritual, buscando, já foi, aceitou, desceu as águas, foi para o encontro, né? Está aqui buscando, então você está montando o teu alicerce. Só que daí começam as lutas. E você não parou para ver, nossa, tem luta também. Tem batalha também. Tem coisas que eu não gosto também. Daí o que acontece? A pessoa vai esfriando. A pessoa vai desanimando. Porque nós queremos servir sem ser corrigido. Nós queremos servir sem pensar no custo. Nós queremos servir, eu acho que é Provérbios que diz que se você chamar a atenção de alguém, você vai descobrir se realmente essa pessoa é um seguidor. Se realmente ele é obediente, se ele é um seguidor. E assim, a pessoa vem, começa o alicerce, e quando começa a vir as lutas, ele já começa a parar com a sua torre. E fica com a construção na metade. Tem gente que vem, começa, não dá muito tempo, desaparece. Nós vemos muito, até hoje eu falei de manhã, encontro com Deus. A pessoa chega do encontro com Deus, vem aqui na frente, é 1001 promessa para o Senhor, agora a minha vida mudou, agora eu vou servir Jesus, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Uma semana, 15 dias, um mês, vai vendo o custo, vai vendo o preço, começa a cair fora. E deixa a torre inacabada. Daí vai ser aquela pessoa que eles vão passar e dizer, ué, vai ser motivo de dizer, ué, você não estava lá, firme, pulando, que ia saquear o inferno, que ia fazer isso. Como assim? Aceitou Jesus, batizou, agora já está pensando em sair fora? Já está pensando em debandar? Já está pensando em parar? Jesus está falando assim, nós temos que calcular o que nós queremos. Quando Jesus falou, se você começar a olhar nas multidões, quando ele estava falando sobre o corpo dele, que para seguir a vida com ele, tinha que comer o corpo dele, tomar o sangue dele. Teve gente que abandonou ele. Próprios irmãos dele abandonaram. Ah, tá doido, imagine. Não entenderam o que Jesus estava falando. E isso que Deus está falando para nós hoje você tem calculado o preço dessa construção espiritual? Você está disposto a pagar esse preço de colocar Deus em primeiro lugar? De carregar a tua cruz? De passar pelas lutas, mas saber que Deus está no controle? Ou você está querendo deixar a tua torre pela metade, abandonar o processo e cair fora também? Deus está dizendo, para ser meu discípulo, tem que ter renúncias. Lá no 33, você vê ele falar assim, ó. Assim qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo.
Amados, sabe por que muitas vezes as pessoas acabam se afastando do Senhor? Porque eles não querem pagar esse preço. Deus diz assim, linda essa multidão, maravilhoso vocês estarem aqui. Nossa, show de bola. Mas tem um preço. Vocês querem me seguir? Tem um preço. E tem um preço que você tem que calcular. Eu coloquei aqui, você tem calculado o preço de seguir a Jesus? Você já parou para pensar nisso? Para calcular? Até eu citei de manhã, é como se eu for lá comprar um carro. Comprei o carro, sem parar para pensar, agora eu só quero o carro, era esse carro que eu queria e vou comprar, depois eu me viro para pagar. Como assim? Não paro, não calculo, vou ter os boletos para pagar, e se eu não tiver como pagar, vai ser recolhido o meu carro. Então o que o Senhor está falando? Tem que parar, sentar e analisar. E para seguir Ele, amados, é tudo isso. Parar, sentar e analisar. Então, eu fiz a primeira parte, o alicerce. Agora eu tenho que construir essa torre. E como que eu vou construir essa torre? Ensinamentos, oração, busca, presença de Deus. Nós temos escola, nós temos o trilho, nós temos tanta coisa. E não só aqui, é a tua casa, na oração, dia após dia, tijolo após tijolo, construindo a tua torre. Deus diz assim, para ser meu discípulo, tem que parar, analisar, ver o preço, o custo e fazer a tua parte. Tem renúncias? Tem hora que você tem que deixar, renunciar até de dormir, para você sentar e ler a palavra de Deus. Buscar essa presença, seguir Jesus, não significa ter uma vida livre de problemas, mas apesar de, temos que estar firme na fé, cumprindo aquilo que nós nos propomos diante de Deus. Amém? Tem discípulo aqui? Tem discípulo no meio dessa multidão? Aleluias! Se nós estivermos fazendo uma torre, de qualquer maneira, uma torre espiritual, nós vamos ser motivo de zombaria pela torre inacabada. Quantas pessoas a gente diz assim, olha, aquele irmãozinho lá, era fogo puro. Fogo puro. Aconteceu uma situação, já caiu fora. Deixou a torre inacabada. Começou, aceitou Jesus, deixou a torre inacabada. E serve de motivo de zombaria das pessoas. Deus, Ele quer que nós tenhamos discernimento do que é o preço de servir a Ele. E aqui no 33, quando ele fala assim, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem não pode ser meu discípulo, aqui eu coloquei, o apego às coisas que possuímos são a razão pelo qual somos incapazes de servir Jesus. Que a gente está mais apegado com as nossas coisas, com o nosso tempo, com aquilo que é meu, não, mas eu tenho que curtir a minha vida, Não. Ele diz assim, nós não possuímos nada, eu coloquei aqui, nós não possuímos nada daquilo que nós dizemos possuir, porque tudo que temos vem dele e tudo é para ele. A tua casa, a tua vida, o teu trabalho, o teu tempo, o teu carro, tudo veio dele e é para ele. E às vezes a gente diz assim, agora eu não posso mais estar lá na igreja porque eu estou num trabalho que eu chego esgotado. Como assim? Você veio para o trabalho, você veio aqui, pediu oração, pediu um trabalho, Deus te deu um trabalho, e você sabia, você calculou o preço que o teu trabalho ia consumir um certo tempo do teu tempo, mas que você tinha que estar na presença do teu Deus. E daí você coloca, não, mas agora eu estou trabalhando demais, não, a igreja eu vou dar um tempo aí. As coisas de Deus, não, agora eu não posso nem estar numa liderança, porque agora eu estou até aqui. Como assim? Deus te deu um trabalho. Você pediu um trabalho e Ele te deu. E Ele diz, e qual é o preço? Você calculou esse preço? Você calculou esse preço que você ia ter que pagar ou foi lá só pedir um trabalho? O importante é que eu trabalhe. Daí você diz, agora eu estou trabalhando fora do meu horário, não dá mais. Ele diz, tem um preço. E nós temos que Jesus diz, Ele exige para que nós sirvamos a Ele, que nós tenhamos desapego das coisas, que nós
renunciemos a algumas coisas. Tipo, às vezes eu vou renunciar ao meu descanso, mas eu preciso estar lá. E amados, quando Deus fala, traz uma mensagem para a igreja, Ele fala com a gente. Ele fala primeiro com o pregador. O que você está fazendo com o teu tempo, que Deus tem colocado para nós? Você pede, Deus, eu preciso que o Senhor traz uma providência financeira, que o Senhor me dê um aumento, e Deus dá. A primeira coisa que você tem que fazer é a obra do Senhor. Deus não te deu? Não foi Ele que te deu? Vamos ser gratos? Ele diz que tem um preço. Tem um preço. Vamos ser gratos com Deus. Ele está falando, olha, renuncie, tira o desapego. É tudo meu. Eu tenho te dado, eu tenho te abençoado, para que você possa abençoar. Se não houver renúncia, sabe o que ele diz ali no 33? Não é eu que estou falando. Se não tiver renúncia, não pode ser meu discípulo. Então ele pediu aqui 3 coisas, ele colocou. Amor acima de todas as coisas. Que você coloque, que você carregue a tua cruz, não importando a luta, o sofrimento, Deus está no controle. E outra coisa, ele fala sobre a renúncia. Tudo que nós renunciamos para Deus, volta para nós mesmos, porque é dele. Então ele está colocando para nós. E ali, de manhã eu falava essa multidão. Tinha ali a multidão dos que queriam coisas do Senhor. A multidão que só pedia, que só queria ser abençoada, que só queria milagre. E tinha outra multidão que era os líderes religiosos, que achavam que era entendido, achavam que já tinham tudo com Deus. Eles achavam que eles eram o sabedor da palavra, da verdade. Assim como muitas vezes a gente está aqui e acha, eu sou crente. As pessoas perguntam, que igreja que você é? Sou lá daquela igreja. Eu sou crente. Mas será que você é discípulo? Deus está falando, saia da multidão e venha ser meu discípulo. A multidão quer ficar sentada, quer ficar acomodada, não quer se envolver com nada. E Deus precisa de discípulos autênticos. Ele precisa de pessoas dispostas a dizer, estou aqui, vou pôr a mão na massa. Eu quero, Senhor, fazer aquilo que o Senhor tem falado para mim. Ali ele tinha 3 tipos de seguidores. As multidões, que não queriam nada com nada, só bênção, só bênção. E tinha os que achavam que sabiam da palavra e que ficavam só criticando, sentados, criticando aqueles que estavam fazendo. Porque Jesus estava curando e ele estava criticando, Jesus está curando. Porque era no sábado, ele era o dono da lei. E tinha os 12 que seguiam Jesus bem de pertinho, que eram os discípulos. Então ele tinha 3 tipos de multidões, 3 tipos de pessoas, de seguidores. Mas no meio desses seguidores, quando ele vira para a multidão, ele está tirando, falando para a multidão, sai do meio da multidão, mostra a tua cara, mostra quem é você. E para os homens, para aqueles doutores da lei, ele ensinava. Não queriam nada com nada porque achavam que já sabia. Que muitas vezes a gente está pregando, está falando, isso eu já sei. E vem a pastora falar de discípulo de novo. E vem falar, a escolha é tua. Deus diz que a escolha é nossa. Ele não vai impor para nós, a escolha é nossa. Mas nos 12, aqueles que se achavam, aqueles que estavam no altar, aqueles que estavam ali junto, que muitas vezes a gente pode estar aqui, comigo não, eu sou pastor, as coisas não acontecem porque eu sirvo Deus. Com os 12, ele chegou ali e falou, lá no versículo, se você tiver com a tua Bíblia aí, fácil de abrir, lá no 26, Mateus 26, não precisa abrir, eu vou ler. Ele chega para Pedro, para todos os discípulos, estavam ali os 12 seguidores, que faziam tudo, e ele diz assim, todos vós, esta noite vos escandalizarei em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Na mesma hora, Pedro olhou para ele e falou assim, ainda que todos se escandalize em ti, eu nunca me escandalizarei. Jesus olha para ele e diz, em verdade, Pedro, eu estava falando no geral, mas agora eu vou falar diretamente para você.
Vou falar diretamente para você. Eu estava falando assim, ó, para os discípulos. Agora eu vou falar diretamente para você. É isso que ele queria dizer. Ele diz assim: em verdade te digo que na mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro olhou para ele e falou assim: ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, quando Jesus olhou para os discípulos, falou: gente, ó, vocês vão se envergonhar de mim, vão me negar. Pedro foi o primeiro. Ele disse: Pedro, é você mesmo. Eu estava falando no geral, mas é você mesmo que vai me negar. E ele diz: eu posso morrer, mas eu não te nego. Um pouco mais adiante a gente vê que Pedro está ali, quando prende Jesus, e a criada olha para ele e diz: você era um dos que estava com ele. Ele diz: não, eu não, nem conheço esse homem. Vem outro e diz: você, eu tenho certeza, eu vi você com ele. Ele diz: está louca, nem te conheço, eu não conheço ele. Depois vem um outro servo e diz assim: a tua fala te condena. Você fazia parte daquele discípulo. Eu acredito que Pedro, se a fala de Pedro condenava, acho que quando ela falava, eu acredito que Pedro falava assim: está amarrado, está repreendido. Olha a fala dele, fala de cristão, está amarrado, está repreendido, está, ó. Falava: tua fala te condena. Porque Pedro estava negando Jesus. Naquela hora o galo canta. Jesus olha para ele e ele começa a chorar. Pedro entra num choro profundo. Ele entende que ele estava junto de Jesus, se fazendo daquele que fazia tudo, que era o santão, que era aquele que era cheio da presença. É como eu dizer: não, eu sou pastora, comigo não acontece, não vou falhar, não vou negar Jesus. Era como se Pedro estivesse falando isso. De repente cai a máscara dele diante de Jesus. Aquele que dizia que não ia negar, que ia até a morte, caiu a máscara de Pedro. Ele foi desmascarado, que ele era só mais um na multidão, fazendo de conta que era discípulo, porque Deus conhece o nosso coração, Ele conhece o teu, Ele conhece o teu pensamento, Ele conhece o nosso suspirar, o nosso respirar, Ele conhece. E Ele sabe o quanto nós estamos servindo de verdade e o quanto nós somos só multidão. O quanto nós estamos servindo de verdade, que eu estou aqui, ó, para toda a obra, e o quanto eu estou só querendo fazer a obra e não estou servindo Jesus de verdade. Tem pessoas que, para servir a Jesus, para servir dentro de uma igreja, se não tiver lá o pastor olhando, a pastora olhando, não tiver ninguém ali que ele possa chamar atenção pelo que ele está fazendo, ele não é discípulo. O discípulo, ele está a todo momento, não importa quem está vendo, não importa quem está junto com ele. Eu vou fazer porque é a obra do Senhor. Eu sirvo um Deus que eu tenho que servir Ele, amar Ele acima de todas as coisas. Que não importa o que esteja acontecendo, eu tenho que estar na presença dEle. A máscara de Pedro cai. Mas Pedro aproveitou esse momento. Quando a máscara caiu, que ele foi descoberto, que ele estava no meio dos 12, mas ele era só mais um também da multidão. O que Pedro faz? Amados, ele chorou amargamente. E quando chega lá em Atos 4:10, se puder pôr ali, Atos 4:10, do 7 em diante. Olha o que aconteceu com Pedro, quando ele foi desmascarado. Ele viu quanto custava, qual era o custo para ser discípulo, o que ele precisava fazer, que chega de fingimento, chega de servir a Cristo de qualquer jeito, chega de fazer da maneira dele, mas que ele tinha que tirar a máscara e assumir que ele era cristão. Ali ele chega para ele, lá no 7 diz assim, ele tinha curado um paralítico no templo, que ele passa e ele está ali, ele diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Mas ele já tinha pregado, quando ele viu Jesus ressuscitado, ele pregou, e ali ele ganhou mais de 3.000 almas.
E sai fazendo o sobrenatural, porque ele entendeu que o cair da máscara não era para envergonhar ele. O cair da máscara era para dizer: Pedro, chega de ser um discípulo de qualquer maneira. Você precisa pagar esse preço. E ali, quando eles veem Pedro, ali diz assim: pondo-se no meio, perguntaram: com que poder e em nome de quem tu está fazendo isto? E lá no 10 ele diz assim: seja conhecido de todos vós, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estes que está são diante de vós. Ele está dizendo: é em nome de Jesus. Agora ele não estava mais escondido. Agora ele não estava dizendo: não conheço. Eu estou fazendo isso em nome de Jesus. Ele saiu do meio da multidão. Ele mostrou a cara. E sabe o que Deus está convidando nós? Saia do meio da multidão. Para de ser um discípulo de qualquer jeito. Seja um discípulo autêntico. Seja aquele que está disposto a tudo por esse Deus que já foi, como eu estava cantando aqui o louvor, ele já entregou a vida por você. Ele já se sacrificou. Ele deixou o reino dele. Ele renunciou ao reino para vir aqui, se entregar na cruz. Ele queria? Não. Quando chegou a hora, o que ele falou para o pai? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sabe o que Jesus está falando? Se você não tem vontade, venha por disciplina. Se você não está servindo Jesus, venha servir por disciplina. Ah, não estou com vontade de orar hoje. Ore por disciplina. Ore por ser discípulo de Jesus, porque Ele fez tudo por você. E Ele está dizendo assim: saia do meio da multidão. Ser multidão, ser seguidor, excelente, mas eu quero que você seja meu discípulo. Eu quero que você seja autêntico. Eu quero que você seja verdadeiro. Eu quero que você faça a diferença por onde você passa. Quando Ele manda nós fazermos discípulo, nós vamos fazer discípulo com o nosso exemplo. Nós vamos fazer discípulo com o nosso modelo. No finalzinho ele diz assim, ali só para terminar aqui, em Lucas 14. No finalzinho do Lucas 14, Jesus fala assim: bom é o sal, mas se ele degenerar, com o que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o montouro. Lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Deus não falou assim: vocês serão o sal da terra. Vocês foram o sal da terra. Ele diz: vocês são o sal da terra. Nós temos que fazer diferença onde nós estamos. Nós não podemos perder o sabor de estar tendo aquele equilíbrio no meio das pessoas. Onde você chega, as pessoas, nos grupinhos que você chega, será que as pessoas param de contar uma piada suja porque chegou a pastora Lúcia? Chegou a pastora. Vamos mudar o assunto. Será que as pessoas param ou eles se sentem à vontade para continuar com aquelas brincadeiras com você junto? Se você estiver misturado assim, meu amado, Deus está dizendo: sai dessa multidão e seja verdadeiro discípulo. Como que as pessoas estão te vendo misturado? Aquele que não faz diferença, você já perdeu o sabor. Deus diz assim: vocês têm que ser o sal do mundo. Então hoje Ele nos chama para fazer essa diferença. Ele diz: ide e pregar o evangelho a toda criatura. E aquele que crê. E como que eles vão crer? Através de nós, através da nossa vida, do nosso modelo, do nosso exemplo. Então Deus está nos chamando hoje para sair do meio da multidão. Amém, amados? Eu quero que você se coloque em pé. Eu quero que agora você e o Senhor, que você se encontre aí. Onde você está? No meio, qual é o seguidor que você é? Aquele que está buscando bênçãos? Não é errado buscar bênçãos. Nós podemos buscar, mas nós podemos servir também. Nós podemos ser discípulo. Ou será que eu sou aquele falso discípulo? Eu sou crente, mas quando está numa rodinha que você tem que falar que você é crente, você é o 007. É o crente que ninguém sabe que você é crente ali naquele lugar.
Você não tem coragem de testificar que você é crente. Não faz a diferença. Tem gente que nem sabe que você é crente. Tem gente que passa perto da tua casa, está escutando lá uns forrozão, está escutando uns gritos, uns palavrão, nem sabe que você é crente. Ou às vezes passa e diz, ó, ali diz que mora um cristão. Jesus está dizendo, eu quero que você saia do meio da multidão, que você faça diferença. Agora, se você está no meio dos 12 e está se achando santão, comigo não acontece. Gente, nós somos falhos, mas Deus quer que nós sejamos sinceros com Ele e queremos uma mudança de vida. Agora, se você está ali junto com os 12, comece a testificar desse Deus e ser um discípulo autêntico, verdadeiro. Amém? Esse é o custo que Deus está colocando para nós. Se não me amar acima de todas as coisas, não pode ser meu discípulo. Se não tomar a tua cruz, passar pela luta, pelo sofrimento, sem dizer, eu vou largar meu ministério, eu vou dar uma parada, eu vou abandonar porque não está bom. Não pode ser meu discípulo. Se você não renunciar, não pode ser meu discípulo. É isso que Deus está falando para nós. Amém? Coloca tua mão no coração, vamos orar agora. Você vai falar com o Senhor.